praticamente a metade de uma geração. E para o conceito do homem do Velho Testamento, do hebreu, do judeu, 30 anos era, portanto, aquele momento da maior maturidade da vida. É por isso que Jesus começa o ministério aos 30, é por isso que Davi e outros foram ungidos como reis, embora muitos a gente vê na adolescência, mas era um momento, tirando as exceções, de que o olhar da sociedade para aquele indivíduo, para aquela pessoa, naquele tempo muito mais para o homem, porque era patriarcal, era agora ele está revestido de uma autoridade para poder falar ao povo, para assumir um cargo com responsabilidades profundas. Essa faixa etária de 29 e 30 anos, eu não li em nenhum lugar, certamente existe algum livro, algum escritor, algum cientista que pensa isso, mas na minha experiência eu considero a faixa etária dos 30 anos a segunda adolescência da vida. Porque quando nós temos a primeira adolescência, você sai da infância, você passa pela adolescência te preparando para o primeiro ciclo da juventude. E naquele período da nossa primeira adolescência, é o período que nós somos confrontados com tantas verdades. É naquele momento que os adolescentes questionam os pais, questionam a fé, que muitos, se a gente não cuida, se rebelam, se afastam da igreja. O primeiro ciclo da juventude, se preparando para a juventude que vai chegar, de 17 para 18. Os 30 anos, porque eu considero o segundo momento da adolescência, a segunda fase da adolescência. Porque eu compreendo a minha leitura que existe nesse cenário, mas um momento, um tempo de desconforto. Porque nessa fase, aquele que aos 24, 25 estava achando que está tudo bem, quando ele chega a 29, 30, 31, 32, ele começa com uma crise de existência, como na adolescência. Quem eu sou, qual é o meu propósito. Se ele não conseguiu estabelecer e bater a sua meta, o seu objetivo, a impressão que dá é que ele traz à tona novamente as mesmas preocupações lá da adolescência. E a gente encontra, portanto, jovens adultos nessa faixa da vida, nesse momento de vida, que estão frustrados, se sentem sobrecarregados, porque ou não conseguiram um relacionamento, ou começaram o relacionamento e não foi uma boa experiência, e por isso ficam com medo de avançar, ficam com medo de tentar novamente, ou estão tentando aí concurso, porque ainda a vida, a carreira profissional não foi estabelecida, não foi terminada. Portanto, a segunda adolescência que prepara para a fase madura da vida, onde só os fortes sobreviverão. Por isso que Moisés falou, chegando a 70, 80, é só aqueles que têm vigor. Então, entendendo isso, entendendo que essa fase, para o pensamento dos tempos bíblicos, que essa fase da maturidade, nós vamos mergulhar em 3 exemplos, então, desses homens que foram destacados por Deus para exercer a sua vocação. O primeiro exemplo é o exemplo de Davi. Abra comigo 2 Samuel, capítulo 5. Lá em 2 Samuel, no capítulo 5, nós encontramos a referência sobre Davi, do início do seu reinado. Samuel 5:4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. O que eu quero destacar neste primeiro ponto é sobre a paciência que eu e você precisamos exercer nos dias de crise. Lembra comigo que Davi, ele foi ungido rei, ele era muito novo ainda. E quem estava reinando quando Davi foi ungido por Samuel era Saul. Portanto, do momento em que Davi foi ungido como rei até ele assumir o trono, muito tempo passou. Aos 30 anos ele assume o governo, ele assume a liderança do povo. Mas como se
que ficou a mente, o coração de Davi durante esse processo da espera. Precisamos ter maturidade, e aqui eu quero dizer, até mesmo pegando o entendimento da palavra esperar no hebraico, que não traz a ideia de alguém que espera passivamente, mas é uma espera ativa. De que forma? Como assim, pastor? Eu vou esperar ativamente. Alguém que espera ativamente, não apenas ele se assenta, cruza os braços esperando as coisas, a vida acontecer, o vento bater e levar você para alguma direção. A espera ativa, pelo contrário, é aquele que busca em Deus a resolução, aquele que procura em Deus a definição de propósito, de identidade. Ele está clamando, ele está aguardando, mas ele está buscando respostas. Ele não se contenta, no bom sentido, não com rebeldia, mas ele não se contenta com aquilo que ele tem, então ele vai diante de Deus levando a sua causa, as suas preocupações, os seus dilemas, as suas crises. Portanto, o nosso desafio, a exemplo de Davi, é nós esperarmos, mas uma espera ativa, entendendo que apenas em Deus, sob a unção de Deus, nós vamos encontrar o nosso propósito e a nossa identidade. Eu vou abrir meu coração aqui sobre algo que eu nunca compartilhei em lugar nenhum. Eu formei no seminário em 2005 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem algum mineiro aí? Ô, glória! E aí a minha igreja no interior de Minas, o governador Valadares, me convidou para retornar. E eu e Johanne retornamos para o governador Valadares. E lá eu fiquei na Igreja Batista da Esplanada durante 14 anos, onde meu pai era pastor. Meu pai está lá, já vai fazer 50 anos como pastor da mesma igreja. E eu falo que eu tive o privilégio de trabalhar e servir com meu pai. Em 2018, 17, comecei a conversar com um pastor de São Paulo para que a gente pudesse, quem sabe, você sai de Minas, vem para São Paulo, tem uma experiência. Mas de 2017 até o dia em que eu fui para São Paulo, eu confesso que eu não soube lidar com a espera. E quando foi o dia da mudança para São Paulo, embora eu sabia do desafio que estava me esperando, embora eu soubesse que no fundo eu precisava me movimentar para sair da minha zona de conforto e ir para São Paulo, quando eu chego em São Paulo no terceiro mês, sabe qual foi a minha compreensão? Eu acho que eu fui precipitado. Apesar das portas abertas, talvez não era o tempo de Deus para essa transição. E quando nós falamos sobre espera, eu tenho falado com muitos jovens, 29, 30, tem 44, nem pareço, olha aí, tem cara de 20, embora o cabelo entregue, vai caindo, vai ficando ralo, oh meu Deus do céu. Mas eu falo que nem toda porta que se abre é uma porta de Deus, porque a gente tem essa compreensão completamente errada e às vezes diabólica. Ah, pastor, uma porta enorme, excelente se abriu para mim. A primeira pergunta que eu faço é: você tem convicção de que essa porta que se abriu é uma porta que Deus abriu? Ou foi qualquer porta que se abriu na sua vida? Porque tem diferença. Ou a porta que se abriu é a porta de Deus, mas é o tempo de eu entrar para ela, ou nela. Quando nós olhamos a vida de Davi, ele foi ungido, ele passou por momentos difíceis, de crises intensas na sua vida, como, por exemplo, a perseguição de Saul, as fugas pelo deserto. De tal forma que algum dia ele se encontrou numa caverna, chamada Caverna de Adulão, e ali ele reuniu no deserto homens de diversas situações, aqueles que tinham crise financeira, aqueles que estavam movidos por problemas, e aqueles homens vieram ao encontro de Davi chorar juntos, porque a vida estava difícil. Mas Davi, ele soube aguardar o tempo de Deus, porque ele poderia ter agido com as próprias mãos. Por algumas vezes nós vemos no Antigo Testamento a oportunidade que ele teve de matar Saul, e ali, com a força do seu braço, ele assumia o reinado, mas não foi isso que ele fez. O que ele fez naquele momento, na espera ativa que eu convido você essa manhã a fazer, é aguardar tão somente a sinalização que vem claramente de Deus.
Eu sei que há decisões importantes que você precisa tomar, quem sabe essa semana. Você vai voltar para casa, pastor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma escolha. Precisamos buscar em Deus essa resposta, para que o Senhor nos ajude e reconheçamos que a vitória pertence ao Senhor. Você pode falar comigo junto? A vitória pertence ao Senhor. Portanto, se você me perguntasse assim, pastor, qual que foi o maior dilema, a maior crise na vida de Davi? Não foi o tempo da fuga de uma caverna em outra, não foi o tempo da perseguição, porque sim, enfurecido, Saul por diversas vezes tentou matar a Davi. A maior crise, o maior dilema que Davi enfrentou não era o que vinha de fora, mas era a sua disposição em aguardar pacientemente o tempo de Deus. E finalmente, aos 30 anos, Davi começou a reinar. Portanto, para finalizar esse primeiro ponto, que possamos colocar em nosso coração que essa paciência ativa que precisamos ter em Deus nos ensina a não apressar a vontade de Deus e não a temer a respeito do nosso futuro, porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Mas eu não contei para vocês que quando eu estava em São Paulo, no terceiro mês, eu já tinha o seguinte pensamento, raciocínio: Senhor, eu não quero ficar aqui, me retira daqui, me remove. E aí, com 1 ano e 2 meses, reuni com o Johanny, nós oramos, chegamos à conclusão que o nosso tempo ali em São Paulo o ciclo tinha terminado, por algumas situações que não vêm ao caso. E aí iniciou um tempo difícil, talvez o tempo mais penoso que eu e Johanny enfrentamos no nosso ministério. Porque eu saí, imagine para você um pastor tomar a decisão de sair de uma igreja onde ele não tem um convite para ir, onde ele recebe um bom salário. E quando eu cheguei para o pastor titular daquela igreja dizendo, olha, estamos saindo, ele falou, mas o que está acontecendo? Vocês estão começando aqui, tanta coisa ainda para acontecer, e nós temos convicção. No dia seguinte, estava iniciando os 9 meses mais difíceis da nossa vida, em que nós precisamos ser reconduzidos para a caverna, sem salário, dependendo de pai, de sogra, de oferta, de irmãos. Mas eu falo que foi naquele tempo que realmente nós podemos conhecer nitidamente quem Deus era para nós. Quem era Deus. De tal forma que teve um dia que eu cheguei para Johanny e falei assim, amor, tinha vendido o carro para poder pagar algumas despesas, ajudar a sogra, que sogra é uma benção, né, gente? Falei, olha, precisamos ajudar minha sogrinha, senão vai pagar tudo sozinha. Aí eu tinha vendido o carro e eu falei para ela, olha, hoje nossa conta bancária está com R$ 23,38. Não temos mais nenhuma provisão. A partir daquele momento nós fizemos uma oração e Deus começou a levantar pessoas que a gente não compartilhava com ninguém. Deus é testemunha disso. Que me ligava, pastor Neandro, você está em casa, vou passar aí, vou te dar uma oferta. Deus colocou no meu coração. Um pastor da igreja presbiteriana, que a gente não tinha nem contato, a esposa dele ligou para Johanny e falou assim, olha, eu e Bruno estávamos orando aqui, Deus trouxe vocês à nossa mente, estamos passando aí para orar com vocês e deixar uma oferta, meus irmãos. E aí, nesse processo de espera ativa, foi o tempo que Deus nos sustentou, nos amparou com seus braços de amor, até que nós chegássemos aqui em Brasília, onde nós recomeçamos a nossa jornada. Mas precisamos ter paciência, porque às vezes nós extrapolamos e passamos do limite pela ansiedade, aonde nós não deveríamos ter entrado. O segundo exemplo é sobre José. E com José nós aprendemos que o contentamento ele precisa ser exercido na fartura ou na escassez. Perceba que antes do apóstolo Paulo falar que ele havia aprendido o caminho do contentamento, porque
Porque Paulo fala sobre isso. Aprendi a estar contente, tanto na fartura, como em padecer necessidade. E qual foi a declaração dele no final? Posso suportar todas as coisas, porque Deus me fortalece. Mas bem antes de Paulo, na sua maturidade, José também ele havia chegado a esse ponto de compreensão sobre o contentamento. Quando ele é levado para o Egito, lá no Egito, ele é forjado pelas mãos do Senhor. E aí o versículo, em Gênesis 41, não precisa abrir, diz assim: José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir Faraó, rei do Egito, e José percorreu toda a terra do Egito. É interessante nós analisarmos a vida, a trajetória de José, porque José ele teve duas grandes responsabilidades aos 30 anos. Um pouco antes, quando ele estava na prisão, e no tempo da escassez, ele não deveria encontrar lugar para murmuração. A gente não vê em nenhum lugar José murmurando, mas ele vivendo na dependência de Deus. Então, o primeiro desafio que José teve na primeira fase da sua vida, como um escravo, como um prisioneiro, era evitar a murmuração. Nós precisamos fazer isso, amém, gente? O que José nos ensina nesse segundo princípio. O segundo desafio, em outro momento de vida, no tempo de glória de José, porque ele chegou no momento da glória, meu filho. O dia da glória chegou. E qual que era o segundo grande desafio de José? O primeiro era evitar a murmuração no tempo da escassez, das limitações. Agora, ele tinha diante de si a grande responsabilidade de não se deixar ser levado pelo orgulho, sendo o segundo homem mais importante de toda a nação do Egito. Então perceba que no primeiro momento era evitar a murmuração, agora era evitar a presunção, o orgulho, a soberba, porque ele sabia que ele estava naquela posição, e naquela posição ele estava pela mão poderosa de Deus. E nessa fase da vida que nós estamos, eu e você, precisamos aprender também o caminho do contentamento, porque se nós não aprendemos o caminho do contentamento, nós iremos frustrar em nossa caminhada. E José, portanto, nos ensina essa manhã a buscarmos a paz de Deus, porque a paz de Deus em nós é que nos fará triunfar neste momento de vida, em meio às tribulações que nós enfrentamos, mantendo dentro de nós esse equilíbrio do contentamento, é estar contente com aquilo que nós temos. Mesmo que eu e você não tenhamos chegado, alcançado a posição ou lugar que nós gostaríamos de estar, mas dizer: Senhor, eu louvo o Teu nome, Senhor, eu agradeço o Teu nome, porque eu tenho aquilo que eu preciso para sobreviver. O pastor Márcio Valadão, você conhece o Márcio Valadão, né, gente? Glória a Deus. Ouvindo uma pregação dele há muitos anos atrás, falando sobre prosperidade, ele disse assim: prosperidade não é você ter o que você quer. Prosperidade, ou ser próspera, é você ter aquilo que você necessita. E ele trouxe uma ilustração muito simples. Ele diz: quantos dias na minha vida eu quis comer uma carne boa, um filé mignon, e eu não tive esse privilégio, mas Deus me dava o pão de cada dia. Eu tinha um arroz, eu tinha um feijão, eu tinha um ovo frito. E ele disse: desde aquele dia da minha adolescência, quando ele passou o seu tempo maior de crise, ele aprendeu a ser contente, sendo grato no Senhor, porque ele tinha o essencial para a sua sobrevivência. Às vezes eu e você ficamos frustrados, não é porque nós não vemos Deus agindo na nossa vida, na nossa história, a gente percebe, só que a nossa frustração vem porque nós queremos o a mais. Não ficamos contentes com aquilo que nós já alcançamos, que nós recebemos. Tempos atrás, eu gostava sempre assim, de pelo menos de 3 em 3 anos, trocar o carro. E a Johanna, que é mais pé no chão do que eu falava assim: Leandro, não tem necessidade nenhuma de trocar o carro. Eu falava: não, mas o carro já está chegando a 60 mil quilômetros rodados, preciso trocar o carro. E o tempo foi passando, eu fui amadurecendo nesse quesito. Hoje meu carro está com 117 mil quilômetros rodados.
Até exagerei um pouco, né? E aqui em Brasília, então, você roda muito. Mas qual que foi o meu raciocínio? Eu parei, engoli o meu orgulho e falei assim, Tio Rani tem razão. Porque o fato de eu ter um carro é uma bênção de Deus. Não necessariamente eu preciso ficar alimentando o meu ego todo o tempo, trocando carro. Por quê? Porque isso talvez me conduza num caminho de vaidade. Salomão já disse, olha, tudo é vaidade. Por quê? Precisamos aprender com o sábio Salomão. Porque na sua trajetória, na sua mocidade, depois que ele recebeu a unção de Deus, ele aproveitou das delícias dos homens, prestígio, fama, poder, riqueza. Mas quando ele vai escrever o seu livro, que nós entendemos que já é na sua fase de velhice, ele começa a falar sobre isso. Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Por quê? Porque muitas coisas as quais nós achamos que são essenciais para a nossa vida, nós queremos apenas satisfação do nosso ego. E sabe o que José nos ensina nessa manhã? Eu preciso aprender a ser contente. No presídio, na prisão, ele glorificava a Deus, de tal forma que na prisão ele foi profundamente usado pelas mãos do Senhor, e por isso Deus o retirou daquela posição e colocou ele numa posição de destaque. Não apenas pelo seu mérito, mas porque o coração de José, ele havia sido trabalhado pelas mãos de Deus. Sejamos contentes, assim como foi contente José na sua missão. E por fim, o nosso tempo está avançado, o último exemplo que eu destaquei para a gente é do próprio Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 4, nós encontramos no verso 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que nós aprendemos com Jesus nesse momento? Já que também ele inicia seu ministério, é interessante isso, né? Davi Lago falou sobre isso ontem. Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade. E agora, ao iniciar seu ministério um pouco antes da sua exposição pública, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para que ele pudesse ser aprovado. Na verdade, não é que Deus tinha dúvidas em relação ao caráter de Jesus. Na minha leitura que eu faço, era muito mais para mostrar a Satanás que Jesus estava preparado, porque nele habitava a plenitude da presença de Deus. E o que nós podemos aprender com Jesus é sobre a resiliência, que manterá em nós a essência e o temor. Portanto, quando nós vemos aqui, rapidamente, nas tentações de Satanás, Jesus foi tentado a satisfazer as suas necessidades imediatas, mas ele resistiu. Nem só de pão viverá o homem. Jesus venceu o diabo no deserto porque ele estava cheio da palavra de Deus. Ele tinha as suas emoções, o seu equilíbrio concentrado em Deus, em quem Deus era, o seu propósito, a sua missão. Ele foi também desafiado por Satanás a testar a Deus, mas ele resistiu. Ele foi tentado a tomar o poder pelo caminho mais fácil, mas ele resistiu. E a vida de Jesus é um exemplo de resiliência, porque quando nós pensamos em resiliência, pensa comigo numa bola. Esses dias alguém fez uma ilustração interessante lá na igreja, sobre resiliência. Ele pegou uma bola nas mãos de borracha, e ele pressionou com todas as forças aquela bola de borracha. Ele disse, está vendo como essa bola ela teve a sua forma alterada pela pressão que eu exerço? Mas ele disse assim, mas se eu soltar e exercer menos pressão, ela volta ao seu formato original. Ser resiliente é isso. É você ser pressionado e manter a sua essência. Porque quando a pressão passar, você terá a mesma identidade. Jesus ele foi pressionado. O simples fato dele deixar a sua glória, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, para se tornar um de nós, ou seja, Jesus ele se diminuiu, ele se esvaziou, como diz a expressão de Paulo, é como se ele, pensa comigo, você pega uma laranja, você parte ao meio para fazer um suco.
ou um limão, e você vai no espremedor de frutas e você coloca aquela metade da laranja ou metade do limão e você espreme por completo. A ideia que Paulo traz é justamente essa, quando diz que ele se esvaziou, ele traz essa ideia de uma fruta que é pressionada e espremida até ser extraída a sua última gota, para um propósito. Então Jesus já começa o seu processo de resiliência quando ele deixa a glória, quando ele deixa a eternidade para se tornar um de nós. E ele entra numa forma que não comportava, que não cabia. Ele vai para um útero de uma mulher, o rei da glória no útero materno, para que ele pudesse vir ao mundo. E ele nos ensina então que diante das situações da vida, das adversidades, das tentações que nós enfrentamos, se estamos em Deus, eu e você podemos resistir, podemos ser resilientes, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Como você tem suportado as pressões da sua vida? A resiliência de Jesus ao ser tentado no deserto não era sobre apenas um momento. Guarde isso. Mas apontava para a sua missão. Ele sendo resiliente naquele momento, ele estava sinalizando que estava apto e preparado para o chamado de Deus na sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo pressionadas de todos os lados, em diversas áreas da sua vida. Até no amor. Vira e mexe, converso com algumas meninas que vêm para mim, para a Joe, trazendo alguns momentos difíceis, né? Uma menina lá dessa faixa etária nossa, não vou falar o nome, porque você pode conhecer, mas não vou expor também a menina. E ela falando para a gente, pastor, eu acho que eu consegui achar o homem da minha vida. E nós celebramos. Eles começaram a conversar, e eles começaram a sair. E 2 meses depois, volta ela, frustrada. Não, pastor, não é o homem de Deus para mim. E ela foi resiliente, porque ela poderia ter cedido, ela poderia ter pensado, é agora ou nunca. Mas ela não abriu mão da sua essência, da sua identidade. Porque ela sabia quem ela era em Deus. Não abra mão, resista. Eu finalizo com a ideia e a ilustração, já que nós falamos sobre sermos pressionados. Não sei se você sabe, mas lá nos tempos de Jesus, para se extrair o azeite do fruto da oliveira, as azeitonas, elas precisam passar por esse processo de serem esmagadas. Então era colocado uma pedra, as azeitonas e outras pedras por cima, para que aquelas pedras sendo pressionadas para baixo, a azeitona ela começava a soltar o seu óleo. O primeiro óleo que soltava é o óleo mais caro. É aquele óleo puro, o primeiro que era geralmente usado no serviço do Senhor, para a unção de reis, para as lâmpadas que ficavam no tabernáculo ou no templo. E quanto mais era pressionado, mais coisa ia saindo. E eu aprendo muito com isso, porque nós, como azeitonas, o salmista certa vez diz assim, sou como oliveira verde nas mãos de Deus. E aí, quando eu entendi isso, eu pensei o que ele está falando na verdade, é simplesmente dizendo, Senhor, que alegria ser uma oliveira, uma azeitona, o fruto da oliveira, porque quando eu sou pressionado, o Senhor consegue extrair de mim coisas boas da minha vida, principalmente unção. O que vai fazer diferença na nossa caminhada, nessa fase da vida, é a unção que eu e você teremos diante de Deus. Não adianta você ter maturidade, não adianta você ter todo o conhecimento, não adianta você ter mestrado, doutorado, se você não tiver unção. Todas essas coisas perdem um propósito, porque é a unção que nos coloca na dependência de Deus, a unção que nos posiciona na sociedade. E assim nós precisamos viver nessa compreensão de que quanto mais eu e você formos pressionados, se estivermos em Deus, toda a pressão exercida sobre nós nos levará, nos direcionará para o cumprimento do propósito que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar, feche seus olhos.
Eu quero orar por você nessa manhã. Qual momento de vida você está passando? Pastor, estou na posição agora, o meu momento é como Davi. Estou passando por uma fase em que eu preciso exercer uma paciência ativa. Esperar o tempo de Deus. Ou quem sabe você está vivenciando o tempo de José. Pastor, eu estou murmurando demais, porque tantas coisas que eu gostaria, que eu sonhava na minha adolescência, na minha juventude, e até hoje eu não alcancei, não conquistei, me tornei uma pessoa chata, murmuradora. Eu preciso aprender a estar contente. E talvez essa manhã o Senhor está te convidando a você passar por esse processo de maturidade para você ser uma pessoa completamente dependente, não das circunstâncias, de posições, mas alguém que dependa exclusivamente de Cristo, de Deus. Ou quem sabe você está no seu tempo de prova como Jesus, onde a sua identidade está sendo testada, a sua resiliência, e você está sentindo as pressões de todos os lados, e você às vezes pensa, Senhor, será que eu vou abrir mão do meu chamado, da minha essência, da minha identidade, porque a pressão está vindo com tudo sobre mim? Mas Jesus nos ensina que quando nós estamos em Deus, nós seremos tentados, forçados, mas iremos permanecer de pé, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração. Olhe para cada um de nós nessa manhã. Cada um de nós tem, ó Deus, os seus traumas, as suas marcas, a sua cicatriz pelas batalhas da vida. Nós estamos, eu sei, em momentos diferentes, embora façamos parte do mesmo reino do Senhor, há histórias de vida diferentes aqui esta manhã. Nós pedimos ao Senhor que venha sobre nós, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, entendimento, maturidade, unção, ó Deus, do Teu Espírito Santo, para que possamos ser pacientes, para que possamos, ó Deus, ser resilientes, para que possamos ser contentes em nossa vida e assim possamos cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor para cada um de nós. Cura, Senhor, as feridas da alma. Cura, Senhor, as lembranças amargas do passado. Fortaleça, Senhor, os joelhos cansados, as mãos cansadas. Fortaleça a fé essa manhã. Ó Deus, aquele que está atravessando um tempo de frieza espiritual, aqueça nesse dia, Senhor, esses corações. Leva-nos, Senhor, à casa do oleiro. Leva-nos, Senhor, a essa prensa, que possamos ser pressionados, mas que possamos ser pressionados pelas Tuas mãos, para que de nós seja extraído o nosso melhor para a glória de Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos, portanto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa florescer e crescer no nosso coração. Amém. Deus abençoe sua vida, pastor. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque agora eu vou explicar coisas que vocês precisarão resolver e decisões que precisarão tomar. Não na sua vida, mas para esse momento. O momento que a gente vai ter agora, quando encerrar essa celebração, são as jornadas de conteúdo. Algumas pessoas já participaram e talvez algumas pessoas ainda não. E o que é a jornada? É um momento em que algumas pessoas vão estar trabalhando com vocês uma temática, e eu já vou dizer quais são, e vocês vão ter a oportunidade de falar. Eu sei que eu, pelo menos, estava com um monte de vontade de conversar com o pastor Neanderson, um monte de coisa que ele estava falando ali, e o meu personagem foi Davi. Mas aí a gente depois conversa. Por exemplo, eu pude fazer isso agora com o pastor Neander, mas na sala para a qual você vai ter essa oportunidade de trocar ideia com as pessoas que vão estar conduzindo esse momento. Então, nós teremos 3 jornadas de conteúdo, ou seja, você tem 3 opções, das quais você vai poder escolher 2. Primeiro momento você vai para uma, a sua primeira opção, e no segundo momento você vai para a segunda opção. Então, nós teremos 3 salas funcionando simultaneamente em 2 momentos. Então, você vai ter o mesmo conteúdo no primeiro momento, nas 3 jornadas, e o mesmo conteúdo no segundo momento, nas 3 jornadas seguintes. Até agora, todo mundo entendeu? É muito bom trabalhar com 29+, as pessoas são rápidas. Então, eu vou dizer os temas de cada uma das jornadas.
vou dizer as salas e vocês vão ter voluntários que estão escalados para ajudar a gente a se localizar. Então, os voluntários também fiquem atentos para quando eu for dizer as salas. As jornadas, os temas das jornadas são, o primeiro, que é na sala 215, a sala dos embaixadores. Ministério com 29+, e a gente vai tratar sobre responsabilidade geracional, discipulado, ou seja, para a gente compreender qual a ideia do Ministério 29+, qual a proposta que a gente tem, o que é ser um 29+. Primeira jornada é essa. A segunda opção é na sala 2, que é a sala 216, temer ou amar o envelhecimento. Jesus começou aos 30, na sala 216. E a terceira jornada é temer ou amar as agendas da vida. Uma conversa sobre tempo, vocação e propósito. Eu vou repetir rapidinho, enquanto vocês pensam, mas terminando aqui, quando eu terminar esse momento, vocês se direcionam para o check-in, onde as meninas já estão prontas ali, já deram ok, e vocês vão dizer para qual vocês querem ir, lembrando que vocês têm que escolher primeiro momento uma, segundo momento outra, ou se você gostar muito daquele tema e quiser ficar lá, eu acho que não, você vai perder a oportunidade de ver outras pessoas falando e discutir os temas. Mas, só para lembrar, não é um momento só de escutar, como é na mensagem, é um momento em que a gente pode interagir, então a gente vai poder conversar, acho que pode perguntar, não que a gente saiba todas as respostas, mas você vai ter a possibilidade de perguntar. Então, é esse momento para a gente falar. Ontem, no bate-papo, a gente sentiu, eu perguntei assim, achei que o pessoal ficou muito caladinho. Então, esse momento para a gente poder interagir, porque a gente não pode voltar com temores ou amores retidos, porque a gente tem que saber o que é que, na verdade, importa. Voltando aos temas, Ministério com 29+, responsabilidade geracional e discipulado, a gente vai falar um pouco sobre isso. Segunda jornada, temer ou amar o envelhecimento. Jesus começou aos 30. E a terceira jornada, temer ou amar as agendas da vida. Uma conversa sobre tempo, vocação e propósito. Todo mundo entendeu? 2 jornadas, 2 tempos. Então, você vai ter 2 opções e vocês vão ser direcionados para a sala 215, 216 e 217 com os voluntários. Quando terminar a celebração, passa ali no check-in, aproveita, dá uma olhada na lojinha e acredito que é isso. Os pontos que eu tenho para falar. Amém? Vamos nos colocar de pé e cantar Reina, Senhor, na minha vida, independente das circunstâncias, das situações. Nós entregamos tudo o que somos. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tu és o rei, sobre as montanhas.
refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que está. Reinar em mim, Senhor, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Gente, pode ir lá para o check-in agora.